aluno ele acha que resolveu a problemática da redação, ele está com todos os problemas resolvidos, né, na questão Enem. E ele precisa se dedicar. Ele precisa se dedicar à redação, sim, mas ele precisa se dedicar de forma global a todos os conteúdos. Inclusive, né, a prova de redação, a redação em si, ela é já na sua proposta, né, no início ali da proposta, já aparece para o candidato, né, de acordo com toda a sua formação, produza uma redação argumentativa, ou seja, o aluno ele tem que aproveitar de todas as coisas que ele estudou, que ele conhece, né, o conhecimento de mundo, o conhecimento. Sejam bem-vindos a todos que nos acompanham. Estamos aqui no nosso último quadro da educação para falar do Enem. E hoje com a professora ou o professor que todos mais esperam dele, que é o de redação, e também vai falar um pouquinho da parte de português aqui. Eu dou muito bem-vindas à nossa professora Luciana Guerra. É um prazer estar aqui com a professora que, além de o ensino médio regular, tá me contando, é professora de cursinho também, para quem vai fazer concurso. Então, hoje a gente tem um professor de redação aqui, eu tô doido para saber, porque eu não conheço de verdade, não. Quem que é Lucília Guerra? Me fala um pouquinho de você, me fala do seu currículo, sua trajetória. Muito bem. Eu sou professora de língua portuguesa, redação, literatura. Eu tenho uma trajetória de 20 anos com o trabalho de redação em cursinhos preparatórios. E eu sou formada em letras, português e inglês. Eu também sou psicopedagoga e trabalho há 25 anos na educação. A minha especialidade é exatamente na área particular de ensino, do sistema particular de ensino. E eu sou uma apaixonada por escrita. Então, a redação e a literatura fazem parte de uma forma muito intensa na minha vida, independente da preparação mesmo para o cursinho, né? Eu vivo disso, eu também escrevo, eu gosto de poesia. Estou há 20 anos preparando candidatos para o Enem. Ah, que legal, Lucília. Fiquei curioso. Fala um pouquinho mais aí dessa parte sua de escrita. Me conta aí o que você já tem publicado, se é um hobby. Porque hoje tem muita gente que, apesar de não ter publicação formal, você acha poesias, poemas lindíssimos no Instagram, porque ficou muito acessível você fazer parte. Eu acho que dá uma visibilidade para os pequenos artistas ali, sem aquela parte da burocracia, que igual mesmo você falou, você parece que você faz por paixão. Você não quer o seu retorno financeiro. Pois é, a escrita, eu não tenho nenhum lançamento ainda. É, eu sou medrosa. Eu não tenho nenhum livro lançado, mas eu aprecio a poesia, o que me fez chegar até a redação. É, e em breve, se Deus quiser, eu vou lançar sim. Pois é, a escrita literária, né, artística, é uma grande paixão, né? Assim como a música também. E eu não tenho muito tempo para dedicar a este universo. Não tenho livro lançado ainda, nem nada, mas faço disso, assim, é um hobby mesmo. Pretendo lançar, se Deus quiser, mas estou fazendo ainda alguns ajustes, selecionando ainda em torno de temas. Universo hoje, né, as redes sociais, aquilo que você falou, tudo propicia, né, uma acessibilidade, às vezes, vamos dizer assim, muito grande. E talvez a gente tenha visto um excesso também de produções, então acho que a gente tem que pensar nesse critério, né, nessa qualidade, tá? Mas estou me dedicando por enquanto, né, à redação do Enem, né, ao trabalho mesmo, né? Mas vamos conciliar tudo isso e, se Deus quiser, pretendo lançar sim. Ah, que legal. Pode ter certeza que eu vou ler. Vou ser um dos primeiros a estar lá apoiando o seu projeto. Vou te falar, Lucílio.
Aqui a gente tem um casamento muito bom por causa que o maior objetivo do nosso podcast aqui é promover as lideranças locais de Rio Casca e tal. Então eu fico muito feliz de você estar aqui falando que está com esse sonho, por causa que um dos nossos projetos a gente vai ter lançamentos de livros aqui, de lideranças, e também já foi oferecido para a gente essa parte de lançamento de poesias. Quem sabe a gente vai trocar umas figurinhas depois do podcast aqui, e aí você vai voltar depois no podcast aqui para fazer o lançamento do seu livro. Seria maravilhoso. Eu também eu ia ficar muito satisfeito também, para ter certeza. E aí você falou um pouquinho de música, qual que é a sua relação com a música? Olha, eu sou uma apaixonada por música. Eu tenho um marido que é músico. Minha casa respira música. E é uma paixão desde a infância. Mas é aquilo, né? Professora, sala de aula, eu trabalho em 2 escolas. Então, assim, o tempo para dedicação, né, à arte é um tempo muito curto, Uhum. né? Mas eu gosto de um violão, eu gosto muito de cantar, já fiz aula de música. E esse universo artístico me rodeia. Canta por hobby, final de semana, barzinho, alguma coisa? Não, não, também Não. não dá tempo, né? Ah, tá. Nossa. Mas não, é mais paixão mesmo. Ah, É mais um hobby mesmo, tá? É mais para curtir. tá certo, não tem que monetizar tudo também, não. Deixa. Isso. Já tem seu marido músico aí, eu tenho certeza que Isso. você já estava ótimo o seu ambiente ali. Mas que legal, Lucília. É bom saber, porque, tipo assim, na hora que você vê o professor que respira aquele universo, passa uma credibilidade. Então, eu imagino as referências que você deve passar para os seus alunos, o aluninho ali deve ficar com o olhinho brilhando na hora que você fala com ele. E aí me fala como é que é um pouco dessa relação que você tem com o professor de redação, né? Que deve ser o maior foco, que é mais visado, né? Que os alunos te procuram mais. Onde você trabalha hoje? É só na particular? Atende online? Eu trabalho em 2 escolas. Eu trabalho no Educar aqui em Rio Casca e eu trabalho na Escola 100 em Matipó. E eu tenho também um cursinho, né? Eu trabalho há 20 anos por minha conta, né? Com um cursinho de redação, cursinho preparatório. E, e a redação do Enem em especial, né? Desde que, né, o Enem começou a cobrar a redação, eu estou diretamente atuando o tempo todo. Eu atendo, né, no espaço, na minha casa, eu atendo online também, que é um caminho, uma porta que nos foi aberta a partir aí do período de pandemia, né? E aí atendo. Eu tenho alunos em Viçosa, BH, Manhuaçu, Rio Casca, tá? Mas o presencial, né, é o que as pessoas mais procuram, né? A redação, há aquele desejo, assim, de que o professor olhe para a redação, que converse sobre a redação, que dê aquele palpite ali. E às vezes no online isso fica um pouco mais restrito. Mas assim, é possível alcançarmos excelentes resultados também com essa preparação online. Ah, Tá? tem certeza, a consultoria individual ali, né, não se compara com uma sala de aula, muitas das Isso. vezes. Então, e aí você falou que tem essa atenção especial, né? Porque acho que das 5 notas que são distribuídas no Enem, 4 são 45 questões de cada matéria, e a redação vale 1/5 da nota, né? Isso. Talvez, não estou falando o mais fácil, mas talvez o mais rápido de você estudar, o cara que quer estudar do zero, igual quem vai para a área de ciências da natureza, é grandíssima matéria de física. Então eu vejo muita gente se preparando com muito foco na redação. Isso. Verdade. Um fator que eu discuto muito é exatamente isso. O aluno ele acha que resolveu a problemática da redação, ele está com todos os problemas resolvidos, né, na questão Enem. E ele precisa se dedicar. Ele precisa se dedicar à redação, sim, mas ele precisa se dedicar de forma global a todos os conteúdos. Inclusive, né, a prova de redação, a redação em si, ela é já na sua proposta, né, no início ali da proposta, já aparece para o candidato, né, de acordo com toda a sua formação, produza uma redação argumentativa, ou seja,
o aluno ele tem que aproveitar de todas as coisas que ele estudou, que ele conhece, né? O conhecimento de mundo, o conhecimento, né, sistêmico ali, para ele conseguir elaborar uma boa prova. Resumindo, Né? ela é multidisciplinar. Ela é multidisciplinar. A intertextualidade é um fator de peso na redação do Enem. Né? O aluno na redação do Enem, ele precisa compreender todo e qualquer conhecimento, né, que ele obteve ali ao longo da sua vida, da sua formação escolar, ele precisa ter aquilo ali como uma carta na manga. Né? Eu normalmente chego, às vezes, né, numa aula, né, na sala de aula, às vezes o professor de história saiu da sala e às vezes o quadro está ali cheio de referências históricas e às vezes eu já entro falando assim, calma aí, não vou desmanchar o quadro. Primeiro vamos ver o que nós podemos aproveitar nesse quadro, o que nós podemos levar de informações, o que nós podemos levar para a redação. Por quê? Porque a redação do Enem, ela exige da gente um repertório sociocultural. E esse repertório, onde que você acha esse repertório? Esse repertório, ele está nas vivências das aulas de matemática, filosofia, sociologia, história, literatura, né? E aí entra um ponto bastante interessante, né? Eu sou professora de redação e literatura em todas as turmas, né, com as quais eu trabalho. É curioso que, assim, eu sempre, nas aulas de redação, eu consigo colocar um repertório específico para o aluno, trazendo já da literatura, do universo literário, aquele repertório, né? O que é bastante, vamos dizer assim, o que é bastante surpreendente quando o corretor, né, da redação, ele observa, ele vê que aquilo não é algo só decorado, ele vê que aquilo é pertinente, ele vê que aquilo não é artificial na redação, né? O repertório sociocultural, ele é talvez o maior medo ali do candidato. Tem que fazer ao menos uma citação, não é? Tem que fazer. Uma é assim, uma vai pontuar bem, mas para uma pontuação bem interessante, né? Que o aluno ele quer 900, ele quer de 900 para cima, vamos dizer assim, né? Umas três referências, umas 3, 4 referências, tá? É fundamental. Então vamos começar a elencar, já que entrou nesse assunto. Por onde o aluno começa a estudar para a redação do Enem? Por onde ele começa a estudar? Ele precisa escrever. O aluno que está se preparando, ele precisa escrever. Eu falo muito para os meus alunos que ele não pode ficar confiando apenas em teorias. A teoria, ela é mínima, ela é curta, ela é prática. Nós já vamos para uma prova do Enem sabendo que nós teremos uma redação com texto, né, dissertativo e argumentativo. Nós já temos certeza disso. Então, o aluno, ele precisa de escrever. Né? Eu tenho uma aluna que ela fala assim, olha, eu faço cursinho de todos os conteúdos, né, com alguém, tá? Num cursinho famoso, mas eu faço redação com você. Por quê? Porque como que eu abordo a redação? Eu não fico teorizando redação, né? Colocamos a teoria, mas nós vamos praticando e vamos discutindo sempre os temas, certo? O aluno tem hoje uma dificuldade enorme com relação a tema, né? Às vezes a gente fala de um assunto tão visível na sociedade, o aluno ele não sabe argumentar, ele não sabe posicionar-se em relação ao assunto. E aí o aluno pensa sempre assim, o candidato pensa sempre assim, nossa, sobre esse assunto eu não sei escrever, ou e se cair esse assunto na redação do Enem para mim, como que eu vou fazer? Né? A preocupação do aluno, iniciando aí os estudos para a redação, ele tem que começar a ler, parece clichê o que a gente diz, né? Leitura, mas não existe escrita sem leitura, né? O aluno precisa de começar a ler, abrir mão um pouquinho, né, de certas leituras que às vezes não são tão funcionais para a aplicabilidade, né, da argumentação na redação, e ele precisa começar a escrever. Quando ele pegar um tema de redação, ele precisa seguir
os passos. Existem passos para que a gente consiga um bom resultado. Primeiro passo é entender 100%, né, o que o tema está pedindo para você. É muito comum o aluno olhar um tema de redação e falar assim: nossa, mas eu nunca vi essa palavra, eu nunca li essa palavra em algum lugar, eu desconheço essa palavra, né? Então ele precisa começar a fazer essa leitura, né? Quando eu falo de leitura, não é ler um livro gigante, pegar lá um clássico, é ler palavras, entender o mundo que o cerca, né? Entender o que o outro está falando. Isso tudo é leitura. E aí, né, ele começar a escrever. Ah, mas eu não dou conta de escrever uma redação inteira de uma vez. Olha, escreva o que der conta. Escreva um parágrafo, né? Ah, dei conta de escrever um parágrafo sobre esse assunto. Tá ótimo. Amanhã escreva de novo. Eu falo que a escrita, ela precisa de constância. Todos os dias vai fazer um pouquinho, vai escrever um pouquinho, vai ler um pouquinho. E a leitura que colabora para esse iniciante, a escrita, é exatamente ler editoriais e artigos de opinião, que são textos argumentativos, que são textos bem elaborados, são textos muito coerentes, muito coesos, né? E que moldam a gente nessa questão argumentatividade. O aluno, às vezes, ele se perde, ele acha que uma opinião, quando a gente fala emitir uma opinião, ele acha que é só colocar o que ele sente, né? E quando a gente fala de ponto de vista, de opinião numa redação, não estamos falando dessa particularidade da nossa intimidade. Nós estamos pensando um assunto que é problema, porque todo tema de redação do Enem é um problema social brasileiro, e aí nós precisamos nos colocar no meio dessa problemática e tentar enxergar um ponto de saída. E isso é difícil de fazer, realmente, né? Isso é difícil de fazer. Esse se colocar no meio da problemática, né? Enxergar, às vezes, uma dor que você não está sentindo, viver um problema que você não está vivendo, né? Eu vou falar dele, eu tenho que posicionar em relação a isso, tá? E, às vezes, há muita imaturidade, porque o aluno, ele acha que ele está emitindo uma opinião, mas ele está trazendo simplesmente um gosto pessoal, uma intimidade, né? Então, o mais complicado é exatamente o entendimento do que é para ser feito em uma redação. E aí, começar a escrever. Olha, eu entendi neste nível. Escreva neste nível, né? Eu consegui escrever um parágrafo, né? Escreva um parágrafo. E não ficar de olho, não ficar copiando, né? Aqueles modelinhos prontos e tentando enquadrar o seu pensamento num modelinho pronto. Este é um dos grandes dilemas que eu levo sempre para os meus alunos, que eu discuto sempre com eles, né? Um dos maiores probleminhas que a gente encontra hoje na escrita da redação do Enem é exatamente a questão da autoria, né? Aquilo que é autoral. Essa autoralidade, ela tá se perdendo demais na redação do Enem, né? E isso não é um palpite meu, né? Isso é um fato, isso é uma colocação que qualquer especialista em escrita vai dizer. E o aluno, ele acha que ele pega um modelinho, né? Como se fosse assim, fazer uma receitinha de doce e jogar na forminha, mas não é isso aí, né? Uma redação bem elaborada, uma redação bem organizada, uma redação bem argumentada, é uma redação que tem esse toque autoral, que tem essa particularidade, que tem essa sensibilidade de enxergar talvez como o outro não está enxergando, tá? Então, olha, para a gente alcançar tudo isso, né, a gente vai partir daquilo que é escrever um pouquinho. Ah, eu escrevi um pouquinho, não ficou legal. Vamos reescrever? Vamos escrever novamente? Pede alguém para ler, comungue com alguém essa escrita, tá? O negócio é começar. Entendi. Vou defender um pouco o aluno nesse sentido que você falou do autoral e da receita de bolo, por causa que eu acho que o que a internet tem vendido para ele é justamente o contrário do que você falou. Eu concordo com o que você falou e que o que aparece patrocinado
acesse nosso cursinho e garanta uma redação pronta, nota 950 para o seu Enem. Decore e 3 modelos de redação e você tem uma nota mínima 800 garantida. Sim. Então, às vezes o aluno não está formando essa opinião, ela está sendo imposta e só está replicando. Exatamente. E aí nós temos, né, eu coloco, né, coloco sempre essa criticidade que se fosse tão fácil, né, escrever, nós não teríamos né, toda a problematização que nós temos hoje, né? Por que o aluno sai do ensino médio e ele busca um cursinho? Né? Se fosse tão simples assim, estava tudo resolvido, né? Aí não adianta falar, mas que a escola não ensina, não é nada disso, né? Deixar aí as reclamações, essa culpabilidade e realmente assumir. Não existe mágica, né? Eu falei de escrita por prazer aqui no início, e até a escrita que é por prazer, ela é difícil demais, né? Porque quando nós escrevemos para o outro. E mesmo que esse outro seja só a sua banca, né? É um outro, né? Você está colocando um pensamento para o outro. Você desconhece esse outro. Ah, mas existem regras, existem normas. Sim, existem, né, regras, normas. Tem a cartilha do Enem, tem a correção, tem os critérios. Mas é um humano que ainda está corrigindo, né? Então, nós temos que pensar que há sim uma dificuldade e não há mágica. Essa é a minha fala de sempre com os candidatos. Não existe uma mágica, né? Eu já vi, assim, né, pessoas vendendo na internet como escrever uma redação nota 1000 sem conhecer nada de língua portuguesa. Você do coração deve ter doer, né? Eu gostaria de entender isso aí, né? Não alcancei esse entendimento ainda não, né? É impossível a gente pensar uma redação que deve ser escrita na linguagem padronizada, que né? Uma escrita totalmente padronizada, há uma exigência disso mesmo. Não que o candidato tenha que ressuscitar todas as palavras, né, que estão em desuso ou que não está na moda ali na linguagem dele, porque a maioria dos nossos candidatos, né, a maioria é gente jovem, né, existe ali uma linguagem que é mais específica. Não que vá acordar palavrinhas que estão dormidas, mas que precisa padronizar. E, curiosamente, as redações nota 1000, basta a gente analisar, né, as redações nota 1000, que nós vamos perceber que a linguagem ela não é tão pesada com a formalidade, mas que ela é sensível e madura daquela pessoa que leu, que entende o mundo que o cerca. A pessoa não se faz parecer mais inteligente do que realmente é. Exatamente. Faz sentido aquilo que a gente lê. É conexo, né? Todos os parágrafos, todas as partes do texto. Mas, igual você falou de ressuscitar palavras adormecidas, eu acho que tá mais fácil acontecer um fenômeno inverso, né? Que é impor palavras que estão chegando agora e alertar os alunos. O aluno pode usar um todes, não sei nem falar essas palavras, deixa eu pensar outro. Olha só, você deu um exemplo aí, né? Então vamos abrir aqui uma brechinha. Já caprichando na palavra, né? Brechinha, olha aí. Professor de língua portuguesa, ele adora, né? Aquilo que quebra padrões também, tá? Só não pode fazer na redação. É o toque do artista. É o toque do artista, é a licença poética, tá? Mas vamos lá. Nós não podemos abordar linguagem neutra, né? Já que você colocou a expressão aí, não podemos assumir a linguagem neutra como fazendo parte da nossa linguagem, porque a língua portuguesa é uma ciência, e como toda ciência, né, ela tem os especialistas que podem aprovar, reprovar, experimentar, né, e dar as decisões. Então, nós não podemos sair julgando palavras, né, de qualquer maneira aí,
tá? Sem, né, essa garantia científica das palavras, tá? E nós ainda não temos um reconhecimento científico, né, da linguagem neutra. Então, nós não podemos fazê-la em qualquer texto padrão, formal, não podemos fazer. Tá certo, manda até. Então, já que tá nesse tema, o que você acha que são os erros mais comuns, aqueles que você tem a intervenção, que você bate o olho ali, que na sua maioria os alunos mais erram, aí depois de passar por um professor de excelência de cursinho, e você fala assim, ele sai daqui sabendo. Sim, olha só, nós temos, assim, não tem um padrão, eu vou dizer que não há um padrão, mas o mais comum, o mais comum de eu encontrar ali nos alunos iniciantes no curso, dentro das escolas também, é exatamente o aluno trazer essa linguagem, que é uma linguagem, não é uma linguagem nem vulgar, nem uma linguagem de gíria, mas é uma linguagem coloquial, certo? Então, por exemplo, é muito comum um aluno colocar o verbo ter, tá? Ele põe lá, tem, ele repete o verbo ter como se só existisse o verbo ter para ele condicionar a escrita. Ou seja, não está errado, mas não está padronizado, tá? Então, o aluno tende a colocar aquela linguagem que ele acha que está à altura, que é a linguagem padrão, mas que não é, que ainda está distante da linguagem padrão. E outra situação, a pessoalidade. A pessoalidade. O candidato esquece de que ele está escrevendo uma redação dissertativa argumentativa. E aí ele utiliza aquelas expressões, na minha opinião, eu acho que, né? Utiliza pronomes pessoais de forma excessiva, o próprio verbo ter, que assim dá uma queda extremamente, assim, Questão de nota, né? dá uma queda, digamos assim, que para um corretor, né, é como se fosse assim, uma decepção na hora que você vai fazer a leitura, tá? Então, normalmente, é essa linguagem que o candidato acredita que tá à altura, mas que não está, e esses pequenos, né, deslizes, achar que uma opinião é um fato íntimo, né, e sair expressando isso aí de forma assim bem aleatória e uma desorganização, né, na sequência, né? Existe uma sequência, uma estrutura sequencial. Todo o texto ele tem uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, seja o texto que for. E às vezes o aluno ele vai só jogando o assunto no papel, como se fosse um amontoado de palavras, e nem ele mesmo às vezes percebe o nexo daquilo quando nós lemos o texto para ele. É muito comum eu falar, vou ler o seu texto para você me ouvir. E quando eu leio, aí há essa percepção. Tá? Mas você acha que se você guardar um texto e for ler uns 3, 4 meses depois que o menino esqueceu que leu o texto, ele vai falar assim, o que eu escrevi? Eu não tô entendendo nada. Nada. É muito comum. Por isso, olha, o que você falou é interessante, por quê? Sempre pedimos o aluno para fazer um rascunho da redação. Faça um rascunho da redação. Reescreva a sua redação. Né? E o aluno já quer pegar a folha definitiva, já escrever numa folha definitiva e já entregar. Não é por aí. O rascunho é exatamente para que você possa fazer o que você está dizendo aí, né? Que é essa oportunidade de você olhar para o texto, né? Rever esse texto e achar ali o que é pertinente para seguir ou não. Tá? Então é importante, né, o aluno planejar esse texto, né? Então, pensando no Enem, planejar o texto. Pegou o tema de redação, faça um planejamento de texto. Né? Como que faz um planejamento de texto? Você tem as características do texto dissertativo argumentativo.
né? Então, pegue ali, né, os parágrafos, faça um planejamento, né? Por que aquilo é um problema? É preciso perguntar isso aí. Você pega um tema de redação e fica olhando para ele, né, imaginando que tudo que vem à sua mente você pode escrever. Não, você não vai escrever, você vai questionar. Olha, por que isso aqui é um problema? Por que eu tenho que discutir isso aqui? Onde que isso aqui começou? Se isso é um problema, começou onde? Por que ele existe até hoje? Quais foram as ações que contribuíram para a intensificação dessa problemática? Porque às vezes nós temos um problema que ele nasceu há anos e que ele intensificou os dias atuais. Então nós precisamos perguntar isso, nós precisamos entender isso. Então, assim, a primeira perguntinha é sempre essa: por que isso é um problema? Existem pessoas que perguntam por que é um problema e não conseguem entender que aquilo é realmente um problema, tá? Então, é por isso que eu falei de entender o mundo que te cerca, né? Entender o mundo que te rodeia, entender a posição do outro, né? Quem é o outro na sociedade? O que ele está vivendo, tá? Se você entende isso, você vai falar na sua redação aquilo que você tem que falar. Afinal de contas, o termo de redação está sempre falando de pessoas e pessoas que estão marginalizadas, estão, né, de alguma forma, necessitadas de alguma coisa, né? Um problema para você resolver. Essa temática do Enem é uma parte que eu gosto. Claro que o Enem tem alguns defeitos, mas tem muita coisa boa também. Ele veio para corrigir um modelo vestibular antigo que era elitista e que hoje ele é mais democratizado. Tem pontos a melhorar, mas essa parte do tema eu lembro quando o menino estudava para o cursinho para passar no vestibular, grandes vestibulares falavam assim, vai cair um desses 5 temas. Eu gosto do Enem que consegue dar uma quebrada nisso, tem ano que ninguém acerta. Eu lembro no ano do cinema, eu falei assim, que legal, duvido que alguém estudou isso em casa. Olha só, eu já tive o prazer de acertar 3 temas de redação do Enem. E aí, esse acertar não é nenhum jogo, não é nenhuma, né, mágica, né? Essa assertividade, ela advém exatamente da observação que a gente tem na sociedade, não é? O que nós temos listados de problemas que nós temos emergência em discutir e resolver? Né? Como que o governo, e quando eu falo governo, gente, eu não estou falando do governo de agora, né? Como que o governo lida com essa problemática, né? Lembrar que existe legislação para tudo, né? Tem lei que ampara todas as pessoas. E aí, como que isso tudo está funcionando? Então, quando a gente fala de tema do Enem e você fala que tudo abriu, né? Olha só, a gente não faz a mínima ideia do que vem. Isso é muito bom, porque isso cobra do candidato muito mais leitura, muito mais observação ao universo que ele vive, que às vezes ele está indiferente, ele é indiferente, né? Ele obter mais informações, ele lidar mais com as informações, com as necessidades alheias, né? É viver um pouco mais humanizado, é assim que eu costumo falar, né? É isso mesmo. Mas é muito bom. O candidato, ele só tem a certeza que o texto é dissertativo argumentativo. No mais, né? Deixa pro dia. E para na hora da prova, o aluno que está lá, tem alguma estratégia? Faz a redação primeiro, faz a redação depois? Cada pessoa entende de um jeito? Vai do aluno? Cada pessoa tem as suas particularidades, né? Então, eu começo sempre falando dos gostos. Temos sempre aqueles conteúdos de que gostamos mais, né? Temos mais afinidade, temos mais facilidade. É importante a gente entender o seguinte: todo aluno que está num cursinho, por exemplo, quem está comigo, eu já faço toda uma estratégia para ele se organizar e ter essa estratégia. Como que eu vou fazer? Primeiro é isso? Primeiro é o que é, né? Quando o aluno está na sala de aula, né, ele tem lá os simulados, né? Eu trabalho só em instituição particular, então assim, ele tem os simulados, então ele tem um treinamento ali, né? Todo mês ele está ali fazendo o simulado e tudo. Então, nós vamos trabalhando esse como, né? Como que ele vai fazer? Olha, foi bom assim? Você fez a redação primeiro, isso
foi bom? Como que foi o tempo? Né? Como que você lidou com o tempo? E aí, há muitas pessoas que falam, não, faça primeiro a redação, porque aí você fica livre para o resto. Olha, nós não estamos livres quando nós estamos fazendo uma prova do Enem, nós estamos realmente tensos, não adianta falar de tranquilidade, nós vamos estar realmente, sim, né? Mas um pouco tensos, um pouco ansiosos, preocupados com o tempo, tudo isso vai acontecer. Aí, a minha sugestão é como que você, né? Aí, o aluno da gente, a gente já vai moldando, ele vai fazer no dia o que a gente preparou durante o tempo. Mas para o aluno que vai fazer, né, e não teve esse amparo, é fundamental que ele, né, se organize com a dificuldade que ele tem. Né? Se ele tem muita dificuldade com a escrita, talvez se ele deixar essa escrita para fazer por último e o tempo que ele tem for um tempo, né, o tempo que ele tem ali for um tempo mais resumido, ele não vai conseguir fazer nada nessa redação. Então, assim, uma sugestão que não é radical, nem é fazer a redação totalmente primeiro, nem é resolver as outras questões, é exatamente isso. Rascunhe a sua redação, deixe essa redação rascunhada, né? Deixa ela parte, faça esse rascunho, passe para outra coisa, até para a mente também, né? Ela flui melhor ali, né? Sair um pouquinho daquele foco, faça outras questões e depois você passa essa redação a limpo no momento que você estiver mais seguro ali. De repente você já fez uma porcentagem X da prova, né? Aí você passa a limpo. Porque o passar a limpo dá um trabalhão danado, né? É claro que a gente vai sempre dizer, não pode rasurar, não pode isso, não pode aquilo. Não é que não pode, né? Nós não vamos bagunçar a nossa escrita. A escrita ela tem que estar harmônica, afinal de contas, a prova é digitalizada, né? Ela é organizada para a correção, então nós temos que ter esse cuidado. Agora, passar a limpo ali, né, naquela folha, que é uma única folha, é um serviço tenso, é uma situação tensa. Então, é fazer em duas etapas. Aliás, eu quando faço uma prova, né, de concurso, alguma prova assim, eu que sou da área, faço nesse jeito. Que aí, assim, dá uma pausa também para o cérebro, observa outras questões, quem sabe o que você estava escrevendo ali, você não depara com uma questão ali à frente, essa questão colabora com alguma coisa. Então, assim, ser um leitor, né, vamos dizer assim, um leitor bem amplo ali, né, bem aberto ali para a prova e usar dessa estratégia. Em última instância, se não quer seguir nenhuma estratégia, né, vá pela afinidade. Né? Eu tenho mais afinidade, eu acho que eu faço rapidinho a redação, então se livra dela e prossegue. Mas a minha sugestão é essa, né, essa dualidade aí. Eu acho que funciona. Uma boa estratégia. Eu também gosto, eu uso para descansar. Exatamente. Assim. Até o gabarito lá, que é 90 questões. Se você deixar ele por todo pro final, você faz uma atenção. A chance do erro. Né? Ela vem, né? Aí você falou sobre passar limpo a redação. Sabe um negócio que eu observo muito? Muitos não formatam bem a redação, de escrever até o final da linha. Tem gente que come depois da linha. Isso. E o tal da letra, não vou usar a expressão letra bonita, a letra não legível. Igual lá no começo você falou do professor que corrige a redação. A gente, como professor, a gente torce pelo aluno. Você quer dar total. Isso. Aí, muitas das vezes você fica triste que o aluno não está tirando uma nota boa. Exato. Aí o que você nem falou sobre isso? Isso, olha só. Eu brinco assim, né? Uma redação nota 1000 é uma obra de arte. Né? Ela é bonita de se ver, ela é organizadinha, né? E é tão curioso que somente a prática, eu falei de prática, somente a prática da escrita é que vai ajustar tudo isso que você colocou aí. Olha, não escreveu até o finalzinho da linha, né? Às vezes o candidato terminou uma linha, faltou metade de uma palavra e ele colocou na outra linha. Não tá legal, né? O aspecto estético da redação, esse aspecto tem um peso, né?
E esse é o cartão de visita, É o né? cartão de visita. Por causa que eu acho que o examinador vai feliz na hora que vê ela bem organizada. Exato. Olha, aí eu vou contar um segredinho, né? Eu, quando estou corrigindo muitas redações, porque às vezes eu corrijo, por exemplo, escolas do Estado que às vezes aplicam simulados, Aham. e aí, às Tipo vezes, eu isso. faço as correções para Estado, às vezes uma correção de concurso mesmo, concursos de redação. Então, é muito comum eu olhar todas as redações primeiro. Eu olho todas elas e eu coloco numa posição hierárquica, né, nessa questão visual. Por quê? Porque realmente a gente vai para esse texto com uma certa, né, gana tá? De ler mesmo e talvez até descobrir alguma coisa um pensamento que você não teve, uma novidade qualquer, né? E é muito bom quando a gente encontra, né, alguma coisa que te surpreende na redação, Quando eu tá? coloco os alunos para apresentar trabalho, no seminário que seja, a minha maior felicidade que vai lá, que na hora já ficou com boa vontade de dar um total para eles me ensinaram algo novo. Exato. Isso é assim, é maravilhoso. É muito bom quando a gente olha e fala assim, nossa, mas eu nunca pensei dessa forma. Eu sempre pensei assim, 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 mas desse jeito eu nunca pensei. Olha que é interessante. Eu tive uma surpresa há pouco tempo, que uma aluna do cursinho, ela colocou uma saída, uma resolução de problema, e eu falei para ela, olha, acredito que não seria reconhecida pela banca como assertivo, porque pelo país, pelas condições, por tudo que a gente vive, né? Pela legislação que existe e tal. Passados uns 2 meses, né? Passa a funcionar aquilo no país. Eu liguei para essa menina, né? Eu não resisti, esperar ali até o dia da aula novamente, para falar para ela, olha, retire tudo que eu falei, porque a coisa já mudou. Ou seja, é alguém que tem uma visão ampla, é alguém que tem uma visão futura, né? É uma pessoa que tem ideias que podem ser E implantadas, qual que né? foi o exemplo dessa lei que passou a funcionar? Que eu fiquei curioso. Como é que é? O que foi isso que ela escreveu que passou a Ela funcionar? colocou uma situação que era o aluno, quer ver? O aluno receber um valor. Ah, o pé de meia. Exatamente. Ela colocou, com as palavras dela, como solução para uma problemática na educação. A gente estava discutindo um tema, ela estava escrevendo um tema sobre educação. E aí eu falei, olha, isso não é assim visível na sociedade brasileira, e dei várias razões. Passado um tempinho, né, a coisa passa a funcionar. E aí, assim, eu falei, olha, ela, como estudante do terceiro ano, ela já tinha essa visão, né? E achei super curioso. Então, assim, isso é muito bom quando a gente vê, quando a gente percebe. Mas voltando aqui à sua abordagem, né? Sobre escrever, formatar essa redação. É preciso formatar essa O redação. justificado, igual do Word. Eu sempre falo assim, como você escreveria lá no computador um texto? Como você finalizaria? Né? Então, vamos levar isso para a nossa escrita. Ah, professor, isso não funciona, porque como que eu vou medir? Você não vai medir. E aí a minha resposta, não é que você está medindo ali palavras, como que. Não é isso. Né? Eu sempre respondo assim: isso é automático. Escreva bastante e você vai ver que vai funcionar. Não precisa se esforçar para isso, precisa escrever. Coloque em prática e vai funcionar, tá? Isso aí não aconteceu com não. Isso funciona com todo mundo, tá? Você vai aprimorando, as suas ideias vão ajustando as técnicas que você tem para produzir a sua redação, né? Que o Enem tem as técnicas bem específicas, né? Bem específicas. Então, vai jogando ali, vai funcionar, vai chegar nesse formato. Aí tem uma hora que você usou a palavra segredinho. Aí tem algum segredinho para você contar para o aluno que vai fazer o Enem? Algum segredinho? Pois é. Eu não, né? Eu brinco assim, eu não tenho contato com ninguém da banca, então eu não tenho nada que seja, né? Assim, aquela caixinha na banca. Mas vamos lá. A banca, todo mundo fala da banca. Quem é a banca? Como que corrige? O que que faz, né? A banca que vai atender, que está atendendo o Enem este ano é a Sebrasp.
né, que trabalhou para o Enem até 2016, né, e que voltou, se não me engano, voltou ano passado, acho que foi. E aí, este ano, novamente, com a prova, né, é a elaboração, é a aplicação, é a correção, é toda a responsabilidade, né, da prova é da Sebrasp. E aí, algum detalhe ali que a gente pode falar é o seguinte: não há aquelas, né? Eu vejo sempre ali na internet as pessoas falando, ai, mudou a correção, esse ano tem novidade. Não existe novidade na correção. O que a Sebrasp deixou claro, né, nos critérios de correção para este ano é exatamente o candidato, ele na hora de apresentar a intervenção da redação, né? A intervenção lá na conclusão, você coloca lá aqueles 5 itens, né? O agente, a ação, o meio, a finalidade, o detalhamento. Na hora de criar isso daí, não voltar lá na introdução, momento que o candidato coloca a tese, mas voltar nos argumentos, no D1 e no D2, no desenvolvimento, D1 e D2. Porque lá na introdução, ele coloca de forma bem genérica o que ele vai abordar. E no desenvolvimento, ele já deixa isso tudo muito claro, ele deixa isso muito visível. Ele explica, ele amplia, ele exemplifica, ele coloca dados, fatos, né? Então, ele tem a certeza da problemática e como que essa problemática se instala ali na sociedade. Então, olhar para, né, esse D1 e esse D2 e resolver. Vai primeiro resolver o probleminha que colocou no D1, depois vai resolver o probleminha que colocou no D2. E aí, né, vai fechar a redação, né? Mas tem um detalhezinho que eu posso compartilhar. A mais, tá? Daí, né, tá na cartilha do Enem, tudo que eu falei aqui tá na cartilha, né? Qualquer candidato tem acesso, em qualquer lugar que ele for pesquisar, né, ele vai achar essa cartilha lá, né? Qualquer lugar lá, vai no Google, vai no, né, no INEP, vai qualquer local que ele procurar, ele vai encontrar a cartilha ali instruindo ali, né, com quais os critérios, como que funciona. Mas tem um detalhe que não foi assim aberto, né? O governo não deixou isso claro, o INEP não abordou isso para gente. Eu realmente fiquei sabendo por uma pessoa que, né, recebeu a instrução de correção, né? A pessoa que faz correção, tá? E ela recebeu a instrução porque todos os professores que fazem a correção, eles recebem, né, uma instrução, um curso, é tudo muito organizado. E aí, esse professor, ele disse que na instrução houve há uma liberdade, né, deixou assim, a critério da banca, né, do corretor, se ele quiser penalizar mais um pouco na parte da pontuação. Então, na hora que você usa uma vírgula, né, que é o bichinho de 7 cabeças lá da pontuação, ele pode penalizar mais, tá? E vamos lembrar que a correção da redação, né, ela é feita por 2 corretores, né? Um corrige, né? São 2 corretores de locais extremamente distintos, né? Um corrige, né? O outro, né, também ali vai haver essa leitura de 2 e havendo, né, qualquer barreira ali, passa para uma terceira pessoa dar aquela decisão. Tanto que nós temos, às vezes, né, correções com notas que não fecham ali de 40 em 40 pontos, igual a gente tem, né? Você tem 200 pontos em uma competência. E aí o candidato vai perdendo de 40 em 40. Às vezes o candidato perde 20 em uma competência. Aí você fala assim, como assim perdeu 20? Né? Então você pode ter certeza que houve um impasse ali entre um corretor e outro e passou a um terceiro. Faz a média dos dois. Exato, né? Aí chega ali num equilíbrio. Nem é para zerar aquela parte, também não é, né, para dar os 40. Então há ali essa interferência, tá? Então houve essa liberdade de penalizar um pouco mais na questão da pontuação. Isso eu
né? Estou repassando aqui, mas não foi colocado, isso não está na cartilha, tá? Isso foi passado por instrutores aos professores da correção 2024. Legal, tá? mas o que eu pergunto é mais o que você fala na hora que você conta, assim, que você acha que todo mundo sabe, e na hora que você conta, um aluno fica com o olho desse tamanho, assim, que fala assim, não, eu não sabia disso. Foi mais nesse sentido, nem sabia que você ia contar alguma coisa assim, tão secreta, assim, vamos falar. Mas... Pois olha, eu convivo, né, com os alunos que chegam, né, pro cursinho. Tudo é surpresa. Quando o aluno chega, tudo que se diz é surpresa, né? Outro dia eu ouvi assim uma aluna dizendo assim: "Nossa, eu não sabia que um parágrafo". Eu estava explicando o que é um parágrafo. É, é muito fácil, né? Produz uma redação. Não sei nem o que é um parágrafo, não sei produzir um parágrafo. E aí ela falou assim: "Nossa, eu não sabia que um parágrafo tem introdução, desenvolvimento e conclusão". Tá? Então, assim, existem situações e situações. Às vezes o aluno ele não tem noção de uma simples sequência igual esse exemplo que eu estou te dando, tá? Ela falou, não sabia, né? Eu estou surpresa, tá? Então, assim, tem vários posicionamentos de alunos que, assim, realmente é surpresa, tá? Mas o maior peso, o maior problema mesmo é exatamente o aluno entender, né, o que é a opinião e o ponto de vista. Tá? Então, quando eu falo para ele que opinião e ponto de vista não é o que você está achando, olha, o que eu acho, né? Mas o que deve ser feito em relação para a melhoria de uma sociedade inteira, eu acho que isso surpreende e isso mete medo também, tá? Como que eu vou ter esse olhar, tá? Não, e elencando algo que você falou, que eu lembrei de mim, né? Por causa que na hora que você falou, vai vir todo tipo de aluno e cada um com suas dúvidas. Eu tenho a impressão que a matéria que você mais precisa pro Enem do professor particular é a redação. Por causa que dessa parte de autodidatismo, todas você consegue alcançar. A redação você precisa de um professor para corrigir sua redação. Precisa. Um dos problemas que eu vejo quando o candidato chega ali e quer preparar mesmo, e às vezes ele tem pouco tempo, às vezes ele acha que assim rapidinho ele vai resolver a problemática, né? É isso mesmo. Ele acredita ali que vai resolver rapidamente, que é tudo simples, pegou ali um esquemazinho, o professor deu ali os macetes e está tudo resolvido, né? E não é. O professor precisa de construir com ele, tá? Se ele não dá conta dessa construção de forma isolada, o professor precisa construir com ele este pensamento crítico. E aí, lá no meu cursinho, é o que eu faço, né? Às vezes o aluno fala assim, nossa, mas a gente só vai conversar? A gente só vai conversar. Nós não vamos escrever? Não, nós não vamos escrever. Você não escreve no meu curso. Como assim não escrevo no meu curso? Você escreve na sua casa. No meu curso, aqui você não escreve, né? Nós vamos discutir. E aí eu começo, né? Eu começo lançando perguntas, eu começo mexendo ali e eu vejo que aquilo que era para ser uma discussão vira só uma fala minha. Porque o aluno, nossa, tem isso? Nossa, é assim? Nossa, mas eu não sabia, eu não entendia, tá? Então, às vezes, assim, o aluno, ele acha que é só pegar aquele modelinho, pegou umas dicas, né? Você me dá umas dicas? Não, não é uma dica, não tem isso aí, né? Então, a gente vai discutir, né? Normalmente, o que eu faço é isso. Eu tenho alunos que estudam em cursinhos famosos em Viçosa, mas que a redação não é feita lá. A redação é feita comigo presencialmente, tá? Por quê? Porque eu quero discussão. Eu quero, né, construir esse lado crítico. E o diferencial, né, que eu tento sempre fazer, já que eu sou psicopedagoga, né, já que eu gosto tanto da escrita e tudo mais, é humanizar um pouquinho o meu candidato, tá? Eu gosto disso aí. Ele precisa desarmar-se, humanizar um pouquinho
para ele entender que o problema que ele está discutindo, alguém está sofrendo com ele, tá? Esse é o grande, assim, X da questão, né, do tema da redação. Que legal. Eu acho a aula de redação incrível. Na hora que você vai para essas partes de citações ali, bate muito na história, igual essa parte de discussão ali. Eu tive recente uma aula com um professor assim, que mudou a minha visão. A aula de redação com ele foi tão boa que eu mudei minha metodologia para ficar mais parecido com a aula dele. Porque eu falei assim, não, ali é o meu exemplo que eu tenho que seguir ali. Isso mesmo, tá? É, quantas vezes o candidato, ele tem tanta vontade de acertar, de fazer, de escrever, né? Mas ele tá tão fora, mas tão fora, que às vezes eu costumo falar assim, você faz parte desse planeta? Se fizer, vai dar tudo certo, mas tem que fazer parte desse planeta. Ou seja, eu preciso estar aberta, né? Aberto aí a novas ideias. Eu tenho que ser muito crítico. Eu não posso seguir tudo que eu ouço, eu concordo. Eu preciso ter um pouco mais de senso crítico, né? E a gente dedicou, até acabei esquecendo que o papo fluiu bem na parte de redação e a parte de português ali, por causa que vão ser 45 questões? Não, 90 questões? Não, 45 de português, vai ser 5 de língua estrangeira, mas no geral 40 questões de português. Isso. O que você pode falar pra gente? Olha só, a parte de língua portuguesa, ela não é aquela gramática, né? Que o aluno decora regras, que ele leva aquelas regrinhas, né? Estudou lá análise sintática, né? Os períodos compostos, a concordância, a regência, a crase. Não é isso que o Enem cobra na parte de linguagem. O Enem cobra exatamente uma leitura interpretativa de tudo isso. Então, por exemplo, você vai encontrar, né, na prova de linguagem, você vai encontrar uma letra de música, você vai encontrar um poema mais tradicional, você vai encontrar, né, um trecho narrativo, um texto descritivo, você vai encontrar uma variação de textos e você tem que lidar com esses textos. Essa é a verdade da prova de linguagem, tá? Então, você não vai ter uma matéria decorada, né? Até a parte de literatura na prova do Enem, ela é totalmente voltada para um processo interpretativo. Ela não é, em momento algum, decoreba. O autor X nasceu em tal época, escreveu tantos livros. Ninguém pede uma questão de literatura assim. Vai ter um trecho de um livro, vai falar de narrador, vai falar de discurso, vai abordar uma interpretação em torno de um tema, né? E a prova, né, que a gente chama de português, ela tem, né, na verdade, todo ano tem alguns pontos que a gente pode elencar ali. Figuras de linguagem é um conteúdo que está no rol de todos os textos que a gente lida na atualidade. Então, figuras de linguagem é uma pedida para a redação do Enem. Funções de linguagem é um outro conteúdo que todo ano está lá. Questão de função de linguagem. Todo ano está lá. Tipos de narrador, né? Tipos de discurso. Então, os textos narrativos, descritivos, injuntivos, hoje, né, falamos muito dos textos multimodais, da multimodalidade, né? Que são os textos voltados para o universo da internet, das redes, né? Então, nós temos textos muito variados, né? Para públicos totalmente variados. Pode ter, né, uma letra de uma música sertaneja, pode pegar um Gilberto Gil, pode ter um soneto lá de, né, Vinícius de Moraes, pode ter um versinho de alguém que, né, acabou de começar o seu universo literário. Então, assim, a gente tem uma variação de textos. E aí, a prova é para isso, para você lidar, né, com a escrita. E a escrita em várias vertentes, tá? O que a gente garante, sim, que está lá todo ano, é exatamente as figuras de linguagem, as funções de linguagem, a tipologia, né? Tipologia textual, textos narrativos, descritivos, injuntivos, argumentativos e, né, você interpretar tudo isso, tá?
Na literatura, a mesma coisa, o mesmo viés, tá bom? Bom, muito bom. Acho que a gente tem que ir no final, mas eu tenho uma pergunta, igual você falou que é professora de redação, provavelmente de concurso também, né? Que você coloca assim, como principal diferença? Não vou usar a palavra aluno, mas não por causa que vai ter gente que está Sim, fora da escola aí fazendo o Enem, mas quem faz a redação do Enem e quem faz a redação do concurso? Quais as muito duas bem. as principais diferenças? Sim, olha só, eu trabalhei um longo tempo com a preparação para a polícia, né? É, hoje estou bastante focada no Enem e também, né, esses concursos como, né, o Colune e tudo mais. Mas, de vez em quando, né, surge ali um outro concurso profissionalizante, né, sem ser ali, né, a polícia, que a gente já sabe que tem também um formatinho específico para ela, tá? Mas um diferencial, né? O que nós podemos falar de modo geral? Alguém que vai prestar um concurso profissionalizante, né? E alguém que está indo para o Enem. As redações, né, do Enem, elas têm um único formatinho. Tem que ter todos aqueles critérios, né? Você tem um tema bem polêmico, surpresa. Você tem uma introdução que tem que ter, né? Vamos dizer assim, uma contextualização, uma tese, né? Uma referência. Você tem o desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, que você tem que usar um repertório bem interessante para você comprovar ali o que você quer, né, discutir, você quer problematizar. E você tem a conclusão, que tem também aquele formatinho específico. É específico da redação do Enem, né? Você tem que fazer uma intervenção, tem que colocar quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, para que vai fazer e detalhar tudo isso. Isso é específico do Enem. Quando você estiver fazendo, né, quando você for fazer uma redação que é de um outro concurso qualquer, você precisa atentar a quê? Tudo que vai na redação do Enem, na introdução, no desenvolvimento 1 e 2, serve para qualquer escrita de qualquer outro concurso. Qualquer concurso. Vou fazer uma prova de concurso do Banco do Brasil, vou fazer uma prova da polícia. Vai seguir o mesmo critério. Pode fazer a introdução e o desenvolvimento igualzinho que é feito no Enem, porém a conclusão da redação, ela não tem que ter essa particularidade conforme o Enem. O Enem tem que ter os 5 elementos obrigatórios ali que eu já listei. Tá? E aí, as demais redações, elas podem simplesmente fazer uma conclusão, resumindo tudo o que foi colocado anteriormente, e ela, né, pode também dar uma sugestão de um jeito mais aberto, mais genérico, né, de como seria solucionar aquilo, mas não precisa de detalhar nada, tá? É só aquele resumo, né? Aquele resumo fechando tudo que você, né, volta resumindo tudo que você já fez e pode dar, né, uma saída, mas de forma mais genérica. Tá? Isso aí serve para qualquer outra abordagem. Agora, não podemos levar esses mesmos critérios para determinadas universidades. Existem federais que elas têm um modelinho também que já começa diferente, já na abordagem temática. Então, a gente tem que abrir essas brechas. Aluno, Tá? tomar cuidado aí, por causa que o aluno que faz o PIS, não sei nem se tem redação no PIS e no PASES, mas o PASES voltou esse ano. Isso. Olha, o PASES, né? Nós vamos ver como que ele voltou, se ele tem diferença, né? É difícil falar porque ficamos 10 anos sem PASES. Então, temos que ver aí como que vai voltar, com que roupagem, para a gente poder entender. Agora, lá na prova do PISM, né? Não há redação, só que há a prova discursiva. Então, a prova discursiva, ela precisa, é aquilo que, né, a gente tem que pautar mesmo. A prova discursiva, ela não é uma prova difícil, o aluno sempre fala assim, mas prova discursiva é muito difícil. Não, a prova discursiva do PISM não é difícil. Às vezes, né, tá falando simplesmente ali de um narrador, um tipo de discurso, uma situação bem interpretativa, e aí o candidato ele tem que saber redigir bem uma resposta. É aí que mora o segredo. Eu falo sempre assim, às vezes não é porque você sabe a resposta, mas porque você redigiu com uma maturidade
do parágrafo que a gente já falou. O que é construir um parágrafo? Então, eu preciso de usar os espaços ali. Então, eu estou na prova do PISME, eu tenho uma questão discursiva, eu tenho 4 linhas para responder. Eu devo usar as 4 linhas? De preferência que use as 4 linhas. Mas não vai usar 2, não vai usar 1,5, tá? Vai usar o máximo que você puder usar. Por quê? Porque você vai tender a escrever um parágrafo com uma ordem. O início, o meio e o fim, tá? Respondendo a pergunta que lhe foi feita ali, né? No enunciado, tá? Então, tem que ter esse cuidado. Mas não tem a redação, né? No PISM não tem a redação, tá? Você me deu até um insight aqui, por causa que ano passado me pediram para estudar para a segunda fase da OBMEP com os alunos, e as questões são discursivas. Se eu tivesse conversado com você, eu tinha colocado um professor de redação para dar aula junto comigo, por causa que as questões ali às vezes tem 8, 10 linhas. Isso. Você tem um espaço muito grande. Se você for muito objetivo, às vezes em uma linha você já respondeu. E qual que é, né, a grande questão? Eu estou analisando não só a resposta, né, a resposta exata da questão. Eu estou analisando o aluno como um todo. E aí, é neste momento que eu percebo, ele dá conta de responder a pergunta e respondê-la redigindo integralmente? Em muitos momentos, o candidato fala assim, eu já tive vários alunos que fizeram e que falaram assim, nossa, eu não sabia nada disso aqui, mas olha a minha nota, né? Mas escreveu muito bem, ele organizou muito bem. De repente eu pergunto tem uma pergunta que é sobre um tipo de narrador, vamos dizer assim, né? O narrador, o personagem aborda isso. Tá lá, tá pedindo, deu comando, bonitinho, tá. O aluno olhou e fala assim, eu sei o que é narrador, né? Mas o que é que tá no comando para eu fazer, eu não entendi muito bem. E aí, o aluno começa, olha, narrador personagem, aí ele tece uma consideração sobre o que é o narrador personagem, e ele vai chegando ali, né, o mais próximo do que está no enunciado. E às vezes ele alcança uma nota, tá? Né? Não uma nota total, mas ele alcança uma nota, tá? Então ali, esse peso de saber redigir uma resposta discursiva. Não deixar a resposta em branco, nunca. Já vai Nunca. treinando. Aqui, Cília, acho que a gente está encaminhando para o final. Então, uma pergunta que eu fiz para todos os professores que passaram aqui. Imagino sua paixão por educação para você estar nessa área. E quem que foi que te inspirou? Se você pudesse colocar um professor só que você lembra que marcou sua vida, quem que seria? Nossa, que difícil! Olha, muito difícil essa resposta. Eu vou falar brevemente, tá? Preciso falar antes para você entender. Antes de responder aí. Eu tenho uma paixão pela psicologia e eu fiz um vestibular de psicologia e um de letras. E eu passei no vestibular de letras e eu sou daquelas que eu não deixo nada passar sem experimentar, né? Afinal de contas, letras, sala de aula, gente, psicologia, problema, tá tudo no mesmo espaço. E aí, eu comecei o curso de letras. Eu passei, né, em letras e não passei em psicologia. Psicologia eu fiz na FUNREI, 30 vagas, aquela coisa toda. Eu saindo do interior, não tinha muita maturidade. E passei em letras. E iniciei letras. E no primeiro período ainda, eu fui dar uma aula, né? Um grupo de professores ia avaliar uma primeira aula e tudo. E aí, eu que sou da época do magistério, do ensino médio, eu já dava aula para crianças. E aí, eu dei minha aula, né? E os professores avaliando ali. Naquele momento que eu estava ali à frente, eu tive um certo encantamento. Eu tive um certo encantamento. E falei, não sei se eu quero deixar o curso de letras e tentar de novo. E aí eu continuei. Eu falei, eu vou até o fim, porque eu quero continuar. Depois eu faço psicologia. E aí, nisso, eu fui só apaixonando. Você me perguntou de professores, né? O meu encantamento veio exatamente
Com o professor, né? Todos eles, mas assim, professor de latim, né? Eu sou do curso de letras e daquela época que a gente fazia latim no curso todo, né? O meu professor Joaquim, né? Do curso de letras, e a professora de literatura, né? Literatura brasileira, porque a gente tinha 5 literaturas no curso, e a literatura brasileira, a professora Ivana. E aí, assim, eu não tive como deixar, eu não tive como parar, eu não tive como voltar atrás e acho que, né, só reforçou minha paixão pela literatura, pela escrita, pelos livros e aqui estou. E você não falou qual foi a faculdade e qual cidade que você cursou Eu letras? estudei em Barbacena, na Unipac. Unipac. Barbacena tem, né? Foi lá que nasceu, né? A faculdade e hoje tem, né? A Unipac, ela está aí em vários pontos no Brasil. Mas eu estudei lá, né? E eu estudei, foram 4 anos o curso de letras e depois eu fiz pós e tudo mais, mas aí já não era lá em Barbacena, mas eu morei lá 6 anos e fiz a minha faculdade lá. Eu trabalhei lá durante 4 anos com educação e assim, a minha paixão, né, toda nasceu lá. Legal. Nasceu não, intensificou, porque eu já gostava da escrita, da leitura e tudo mais, né? É a parte da entrevista que eu mais gosto, de escutar a paixão que a pessoa tem pela profissão. Porque Sim. geralmente é o professor e deixar registrado aqui que o podcast é para o Brasil inteiro. Professor Ivana e professor Joaquim. Queremos vocês aqui se um dia tiver a Isso, oportunidade. olha, o professor Joaquim, eu não tenho certeza, mas eu acho que o professor Joaquim já faleceu. Mas a professora Ivana, assim, eu preciso reencontrar a professora Ivana. Eu preciso encontrar. Às vezes eles não sabem o impacto que eles tiveram na sua vida. Não. Eu acho que às vezes a gente não faz ideia, né, de como que a gente atinge as pessoas. Agora, eu não posso, né, eu não posso também deixar, porque assim, deixar passar, porque eu tenho, né, da época do fundamental, eu tenho, assim, paixões também. Outro dia eu revi, né, a professora Norma Bedete. Norma Bedete vai me ver e vai saber que foi homenageada aqui nesse podcast. Norma Bedete, eu, né, nunca mais vi a Norma e entrou alguém na igreja, eu falei, acho que é. E aí eu persegui depois da missa ali, né, para poder falar com ela. E aí, assim, foi maravilhoso o reencontro, né, porque, assim, anos, né, muitos anos passados, e, assim, ela recordava de mim com detalhes. Né? Então, assim, são essas as motivações, né? Deve ter sido um caso, deve ter sentido um carinho especial, né? Sim. Se você já gostava, sim, então... Sim, ela lembrou do meu nome, assim, olhando para mim, né? Então, tudo isso tem muita importância, muito peso. Mas, assim, decisivo na minha vida, né? Do que eu faço hoje, do que eu vivo hoje, esses professores da faculdade. O professor Joaquim, a professora Ivana. E tenha consciência que provavelmente você já foi e continua sendo essa professora para alguns alunos, tá? Espero sim. A gente tenta, né? Aqui. E aqui, para encerrar, a gente fez essa propaganda toda dessa professora de excelência aí, que é a Lucília Guerra. Como é que entra em contato? O aluno que quiser uma aula sua, você falou que dá aula até online, mas pode passar tudo, presencial lá no Abricampo. Isso. Pode seguir, né, o Instagram, @profa Lucília Guerra, tá? Ali vai achar, né, os contatos, tá? E vai me achar em Abricampo com facilidade, tá bom? Isso mesmo, trabalhando presencialmente, trabalhando online, mas pode procurar pelo Instagram, tá? Que vai dar tudo certinho aí. E eu estou às ordens. Adoro o que estou fazendo, né? E é isso aí. Pretendo lidar com essa abordagem de Enem, de concursos, enquanto tiver alunos para a gente trabalhar. Então sempre vai ter. Aqui, Lucília, foi um prazer a entrevista. A casa está de portas abertas. Não esqueci do começo da entrevista. Tomara que a próxima vez que você voltar aqui vai ser para o lançamento de um livro. Se
Se Deus quiser, tá? Virei com prazer, tá bom? Eu que agradeço, tá? Agradeço muito mesmo, né, de estar aqui com vocês. Espero sim voltar. Tá bom, obrigado. Muito obrigada.